Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. O que você faria se tivesse a expertise para transformar negócios que estejam vislumbrando novos horizontes ou enfrentando novos desafios? Eu fiz esse podcast. Bem-vindos ao Mentoria Aberta com duplo impacto no TPM. No episódio de hoje, vocês vão conhecer a trajetória empreendedora da Yara Ferreira. Tudo bem, Yara? Tudo bem, Bris, e você? Tudo ótimo, que prazer ter você aqui para esse bate-papo. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. É esse bate-papo com as câmeras ligadas, né? Porque nós já tivemos muitas conversas através da câmera do computador, né? Sim, claro. Yara, queria te pedir para se apresentar para as pessoas que estão aqui acompanhando. Eu sou Yara, eu sou fisioterapeuta e sou especializada em escoliose. E a minha trajetória com o empreendedorismo, ele surgiu há 2 anos. Quando eu decidi que trabalhar em uma clínica, trabalhar com outras pessoas, eu lidei muito bem com isso há 5 anos atrás, mas eu vi que eu precisava de novos rumos, né? E aí foi quando eu decidi empreender, e a gente empreender na área da saúde é um pouco difícil, porque a gente não sabe muita coisa, mas a gente tem que dar um passo para que as outras coisas possam vir e acontecer. Muito bom. Antes de ter a sua própria clínica, né, o seu próprio consultório, onde você atuava? Eu atuava numa clínica em ortopedia no geral. E aí lá eu atendia todas as áreas. A parte ortopédica, a parte neuromuscular, a parte cardiorrespiratória. E aí eu acho que no meu 2º ano de formada eu decidi nichar e ficar mais na parte ortopédica. E aí foi quando eu fiz a minha pós-graduação em ortopedia e trauma e depois a minha especialização. E aí o meu nicho é só de escoliose e pacientes com dor na coluna. Muito bom. Teve algum motivo pessoal para você escolher a escoliose ou foi só uma decisão estratégica? Para você ficar mais à vontade, pode esquecer as câmeras e falar só para mim aqui. Na verdade, o que aconteceu foi que eu comecei a atender alguns pacientes que tinham escoliose, porque a gente atendia no geral. E eu atendi uma paciente que ela tinha convênio e a gente fazia um tratamento de RPG pelo convênio. E eu vi que o RPG é uma correção da postura. Isso, ele trabalha mais nessa parte de correção da postura. E aí, lá em Pinda, a gente tem um programa que uma empresa, ela dá um prêmio para os melhores estudantes das escolas públicas. E aí, na época, o convênio dela, ele não cobria o RPG. Então, a gente fazia uma fisioterapia convencional para que ela pudesse corrigir a escoliose. E aí, com a minha expertise, eu tentei migrar algumas coisas para poder sanar o caso dela. E aí ela falou assim, tia, eu ganhei o prêmio na época era R$1.500. Era um prêmio em dinheiro. Isso, da minha escola, por eu ser a melhor aluna. E eu vou investir esse prêmio no meu tratamento. E aí eu falei assim, bom, se ela vai… É uma coisa muito importante para ela podia investir em várias outras coisas e ela decidiu cuidar da saúde dela. Eu falei, então eu tenho que entregar um melhor tratamento para ela. Não que para os outros eu não entregava. Mas agora tinha… Mas passou a ser um compromisso pessoal também, né? Exatamente. E aí foi quando eu fui buscar na literatura, em artigos. E aí eu encontrei essa parte da escoliose. E aí o RPG na área da escoliose, ele não tem tanta eficácia. E aí é onde eu decidi me especializar. E aí quando a gente tem um caminho certo, as outras coisas elas vão acontecendo, né? E aí eu até estava conversando com a Ana Lu, no laboratório, e aí ela falou assim, Yara, olha como as mesas certas, elas importam. Eu fui para Campinas e eu fiquei 1 semana lá. Eu fiquei fazendo estágio e a minha especialização também, na mesma clínica. Que é uma clínica de referência em escoliose. E aí lá tinha eu e mais uma moça do estado de São Paulo. Acho que tinha umas 13 pessoas. E era cada um de um estado. E aí, nisso, eu olhei assim e falei assim, caraca, tem cada um de um estado. E todo mundo tá no mesmo, vamos dizer, no mesmo nível. Só que todo mundo lá era empreendedor. Eles tinham clínicas, eles tinham consultório. Eles eram reconhecidos na cidade deles, no estado deles. Então, eles tinham um reconhecimento maior. E eu olhei assim e falei, não, eu sou a única que trabalha numa clínica. E a gente tá no mesmo nível de conhecimento aqui. Eu acho que tá na hora de eu mudar, né? Eu me vi ali como se eu estivesse atrás. Ficando pra trás. Aí a gente, cabeça não para, né? E como eu fiquei um bom tempo lá, 1 semana, sozinha, deu pra pensar bastante coisa.
E aí eu falei assim, bom, eu tô pra atrás, mas ao mesmo tempo a gente tá no mesmo nível, porque eu era mais nova de lá. Então assim, eles já eram… tempo. Exatamente. Eles já tinham clínicas, 10, 15 anos de formada, e eu tava ali começando ainda. Então eu falei assim, bom… Então, se eu, com o tempo de carreira deles, eu tô no mesmo nível que eles, eu acho que dá tempo de eu chegar ainda. Só que pra eu chegar lá, eu preciso me mexer agora. Aí eu voltei pra Pinda, conversei com a minha chefe na época, falei, eu não quero mais ficar aqui. E eu não tinha nem pra onde ir. Falei, eu vou abrir meu consultório. E aí ela me deu a oportunidade de eu locar uma sala onde eu trabalhava, para eu permanecer ali mesmo, só que como agora a dona do meu consultório, né? Eu tive que reformar, tive que colocar do meu jeito, e aí a gente tem que traçar… Investir. Exatamente. Várias rotas, né? É interessante o que você trouxe, Yara, porque eu costumo dizer que o ambiente, ele te apresenta novas referências. Sim. Né? Eu, quando morava no Mato Grosso, o meu sonho era ser caixa de supermercado, porque aquilo ali simbolizava o sucesso para aquele ambiente onde eu estava, né? E a partir do momento que você vai frequentando outros ambientes, vai tendo acesso a outras pessoas, acesso a outros locais, você vai criando novas referências. Por isso, referências são tão importantes. Por isso que a gente vê tanto a importância da representatividade dentro da TV aberta, a representatividade de uma forma total e se discutir esses assuntos para que todo mundo tenha acesso e o direito de escolha, que as suas escolhas pessoais e profissionais, elas não sejam limitadas somente àquilo que ela convive, somente ao seu vínculo ali, né, o seu convívio, mas de fato aberta a novas possibilidades, né? Muito interessante isso que você trouxe e essa percepção que você teve também, né? Que eu acho que você foi além do que normalmente se vivencia quando se está nesse lugar, que é pensar, todas as pessoas aqui já têm seu próprio consultório, já têm sua própria clínica, e eu ainda ia entrar numa comparação de uma forma negativa, e eu ainda estou trabalhando para outra pessoa, mas você foi muito sábia de identificar que essas pessoas, elas já estavam há mais tempo no mercado, e que você ainda poderia fazer essa escolha, né? Sim, sim. Tanto que uma delas lá, ela falou assim, nossa, Yara, eu preciso de uma Yara assim na minha clínica pra trabalhar comigo. Você não quer? Ela era de Belo Horizonte. Você não quer ir trabalhar comigo, não? Eu falei, não sei. Bom, a gente pode ver, né? A gente pode pensar. Mas aí, assim, eu acho que sair de um lugar para trabalhar em outro vai mudar só o endereço, o estado, a região, e não vai mudar nada daquilo que eu estava preparada pra construir, né? E eu sempre falo que foi a melhor decisão da minha vida. E aí, 1 ano depois, eu tive que ir para um lugar maior, porque o negócio deu tão certo que eu tive que abrir um espaço maior e as coisas foram acontecendo. Muito bom. E falando agora no tratamento da escoliose e falando também nessa questão regional do lugar onde você atua hoje aqui, né, no Vale do Paraíba, o que você sentiu que faltava, né, tanto para o tratamento ou no próprio mercado mesmo, que você decidiu entregar tendo o seu próprio consultório? Bom, na parte da escoliose, é bem nichado, né? Então, assim, são poucos os profissionais aqui da região que atuam especificamente com escoliose. Muitas pessoas, eles trabalham com técnicas em conjunto. Uma quiropraxia, um RPG, que são técnicas que elas não são indicadas no tratamento. O tratamento, ele deve ser realizado com exercícios específicos. Então, aqui no Vale, vamos dizer que tem de 4 a 5 profissionais para atender o Vale do Paraíba todo. E aí, quando eu nichei essa parte, claro que a gente faz uma pesquisa de campo, tudo certinho. Eu vi que em Pinda, na região de Taubaté, não tinha ninguém. E aí, foi aonde eu tive que estudar e tive que me mexer, né? E o que é o mais legal é que eu atendo gente do Vale inteiro. Então, vem gente de São José, vem de Jacareí, de Aparecida, de Lorena, de Campos do Jordão. E todo mundo vem para que eu os atenda. E o legal de tudo é que quando você sempre me fala, né, as pessoas, elas vão escolher você, elas não vão escolher o que você entrega e o que você faz, elas vão comprar porque é você que tá entregando. Então isso mexeu muito comigo, porque às vezes a gente fala, mas o outro entrega uma técnica melhor, o outro fez isso. Não, mas o que eu entrego também é bom e é um diferencial. E aí, o que eu fiz agora no meu tratamento é trazer parcerias, né? A gente tem uma parceria com uma psicóloga, com um médico. Então, assim, o paciente, ele tem um tratamento completo. Ai, que orgulho! Ele tem um tratamento completo e a gente consegue entregar tudo ali. Tem o colete, tem todo esse amparo emocional, psicológico. Se precisar evoluir, se essa escoliose evoluir por uma cirurgia, ele já tá amparado ali. Então, assim, a gente não precisa buscar fora, porque o paciente que chega até mim, ele já vai ter tudo ali de forma completa.
Muito bom. Você falou sobre escolher, ser escolhida, né? Não só pela técnica, mas também pela construção de autoridade. O que você entende que foram elementos decisivos para construir a sua autoridade, ao ponto que uma família, né, traz, eu acho que você atende principalmente adolescentes, Sim, né? sim. A família traz o seu adolescente para ser tratado com você. O que foi mais importante foi essa busca de conhecer e de me aprofundar mais na literatura e o que essa evidência entrega, né? Porque assim, o que a gente sabe ela faz um curso e já se nomeia como especialista. Mas não, eu sempre tento buscar, sempre me atualizar. Então hoje eu fiz esse curso, mas eu sempre busco na literatura o que é de novo. Nós que somos da área da saúde, a gente nunca para de estudar, né? Acabou a faculdade, tem especialização, tem mestrado, tem doutorado, tem isso, tem aquilo. Porque é um ciclo, né? Então, todo dia sai técnicas novas, sai coisas novas, saem evidências novas. Então, se a gente parar e ficar só estacionado naquilo, a gente não cresce. Então, eu sempre participo de congressos, de eventos voltados para minha área, voltado para escoliose. Estou sempre atualizada nos tipos de cirurgia, em como a medicina também pensa nisso, porque a nossa área está muito ligada com eles. Então, assim, às vezes o médico tem uma percepção diferente do fisioterapeuta. E a gente tem que entender também o porquê o médico tem essa percepção. E muitas vezes a gente conversar com eles e ter essa equipe multidisciplinar mesmo. Eu recebo muitos encaminhamentos de médicos e às vezes o médico ele não entende muito o que acontece, mas ele só encaminha. O paciente chega ali confuso, a família chega confusa. Então, a gente conversa com a família, depois envia um relatório para o médico, explica a condição do paciente. E aí, sim, ele entende o seu trabalho. O que acontece muitas vezes é que acaba tendo essa briga. O médico indica uma coisa, o físio faz outra, e ninguém se conversa e acaba tendo um conflito, né? Exatamente. Um grande conflito, e quem perde com isso é o paciente. Exatamente. E a família com um desgaste emocional que é para além do físico, né? Yara, eu pesquisei um pouquinho ali sobre você e vi que você tem um método ali, que é o S4D, é isso mesmo? Como esse método funciona na prática? Então, nós trabalhamos com posturas que trabalham mais essa parte do crescimento axial, da rotação, a tridimensionalidade da escoliose mesmo. E o legal desse método é que a gente trabalha juntamente com a correção cirúrgica. Nós utilizamos a classificação de Lenk, que é a mesma classificação que o médico usaria para realizar uma cirurgia no paciente. Então, assim, o acompanhamento da escoliose a gente faz juntamente com o médico, dependendo do grau. Então, curvas acima de 40 graus, o paciente já tem indicação cirúrgica. Mas se ele for um Risser 1, um Risser 0, que ele está no começo do crescimento, a gente tem que esperar ele crescer e esse osso se consolidar, ficar mais estruturado, para que ele vá para uma cirurgia. Só que nisso a gente tem que fazer uma intervenção, porque essa escoliose vai piorar. Então, de 40 graus, ela pode ir para 50, para 60. Então, é mais fácil você segurar essa curva do que essa curva piorar e o médico ter um trabalho maior na cirurgia. Então, esse método, ele trabalha exatamente isso. A mesma correção que seria feita na cirurgia, que é a classificação de Lenk, é a correção que vai ser feita no colete e a correção que a gente vai trabalhar no dia a dia. Então, o paciente, ele faz os exercícios todos os dias e ele usa o colete. Enquanto ele não está fazendo exercício, o colete está corrigindo no mesmo lugar que a gente estaria corrigindo. E futuramente, na cirurgia, estaria corrigindo também no mesmo lugar. Então, a gente trabalha nisso, em conjunto com essa equipe multidisciplinar. Por isso que ele é tão eficaz. A gente trabalha exercícios específicos, colete, e se precisar de uma intervenção cirúrgica. Eu ia perguntar sobre isso, né? E você se antecipou como uma profissional muito completa que você é, né? O que diferencia essa abordagem das outras que existem no mercado. Mas o quanto é uma abordagem multidisciplinar, é um trabalho em conjunto, né? Sim, sim. Muito, muito interessante. Falando agora também dessa questão da prevenção, falando da escoliose, quais são os primeiros sinais que os pais e mães eles devem observar nos filhos para identificar uma possível condição de escoliose? O primeiro passo é o crescimento, né? Então, você identificou que o seu filho está crescendo, é importante você observar ele sem blusa, as meninas de sutiã, de top, e sempre observar essas costas do paciente. Um sinal clássico da escoliose é esse desvio da linha média, que o rosto acaba caindo um pouquinho para um lado, o desalinhamento dos ombros, a gente apresenta uma gibosidade, que é um lado das costas um pouco mais elevado do que o outro. Isso é uma característica da rotação. Então, se ele apresenta isso, acaba sendo um sinal mais clássico e um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais crítico, né? Não tão crítico, mas se o paciente já apresenta uma rotação, é um sinal de alerta.
a diferença das cinturas, então um lado da cintura, ele é mais curvadinho do que o outro acaba sendo reto. E o alinhamento do quadril. Por conta da escoliose, o quadril acaba caindo, um sobe, é onde a gente tem esse desalinhamento da cintura, dos ombros. Então, tudo é decorrente a isso. O que acontece no consultório muitas vezes é que a criança chega lá com 13, 14 anos, já num crescimento, no Risser 3, que tá na metade do crescimento, e fala, nossa tia, eu fui tirar uma foto e eu descobri que eu tenho escoliose, porque eu fiquei todo torto. E olha só, a escoliose ela começou lá atrás, quando ele começou a crescer, quando ele teve Ele os só estirões. consegue identificar quando ele sente que tá todo torto. Não perceptivamente, mas através de uma foto. Então, isso é um clássico. Aí, Yara, a gente foi pra praia, eu fiquei olhando assim, mas tava estranho. Aí, identificou. Então, é uma coisa muito tardia e que a gente não tem essa conscientização. Muitos pais, eles não sabem o que acontece. E eles identificam esses sinais e eles vão em profissionais que não estão tão adaptados a isso. E o profissional fala, é uma escoliose, não tem o que fazer. É uma escoliose, não tem o que fazer. Aí passa 1, 2 anos, o paciente volta. Ele tinha uma escoliose de 15 graus, ele volta uma escoliose de 30, de 40, uma escoliose já cirúrgica. E cai muita qualidade de vida também, né? Compromete muito, muito a qualidade de vida, né? A qualidade de vida e em relação também ao prognóstico dessa escoliose. Então, curvas, quando o paciente está no começo do crescimento, são mais fáceis da gente tratar e tem um resultado melhor do que curvas que já estão mais consolidadas e curvas maiores. Legal, Yara. E os medos, e falando assim a respeito dos medos, assim, e por que tem tanto medo e tanta desinformação quando a gente fala de escoliose? O medo é o medo clássico da cirurgia, né? Uma cirurgia aberta de artrodese. Então, o paciente ele coloca uma haste na coluna, dependendo da área da escoliose, até o final, para estabilizar. E ela acaba puxando. Então, todo mundo fala, ai, tia, eu não quero operar. Mas eles não querem operar e também não querem fazer exercício em casa. E não querem fazer o tratamento, aí fica difícil. Então, a gente tem que quebrar mitos e quebrar crenças e fazer com que eles comprem o tratamento, né? Comprem essa nossa intervenção para que a gente tenha um bom tratamento. A qualidade do tratamento, ele vai depender muito do paciente. Então, se o paciente fizer o exercício em casa, seguir as recomendações, ele vai ter um bom resultado. Se for o caso de usar o colete, se ele usar o colete todos os dias, se ele for para a escola com colete, se ele dormir com colete, ele vai ter um bom resultado do que aquele que usa o colete só quando lembra. Então, essa qualidade interfere muito. Eu falo que no consultório é 20% e em casa é 80%. Então, é uma troca, né? Influencia muito toda a dinâmica da família também, né? Exatamente. Precisa ser um comprometimento de toda a família. E o grande medo que, no dia da avaliação, que eles chegam lá é assim, eu vou ter que usar o colete. Eu tenho um colete lá do lado da minha mesa. E aí, ele fica meio escondidinho, porque se eles chegarem e bater o olho no colete, já ele já fica… Nossa, mas eu vou usar isso? Tem que traçar o raio-x e dar um prognóstico para o paciente. Tem casos que não precisa e tem casos que precisa. Olha, você vai precisar. Aí já começa o choro, eu não vou usar, eu não quero, eu vou ter que ir para a escola com ele. O grande medo é esse medo de ir para a escola, né? Até porque eles estão naquela fase da adolescência, da vontade de se sentir aceito, ele quer se sentir igual aos outros, ele não quer se chamar a atenção. Exatamente. Né, ou se sentir diferente. E aí eu tive casos já de pacientes que sofreram bullying, tive que fazer uma intervenção na escola, conversar com os coleguinhas, dar uma palestra, e é um conjunto, né? Então, o grande medo, no primeiro momento, é o colete, e se ele não fizer a parte dele, se ele não usar, o futuro é o medo da cirurgia. Diferente dos pais, os pais, eles já vêm com o medo da cirurgia. Criança, ela vem com medo da estética, né? Como que eu vou ficar? E o pai já vem, não, se não fizer, a gente vai ter que fazer cirurgia. E muitos deles não têm convênio, e aí tem que entrar na fila do SUS. Que acaba sendo demorando. Mais tardio, né? Dependendo do convênio, tem convênio que cobre, tem convênio que não cobre, dependendo do tipo de plano. Então, tudo isso é uma logística que a gente já tem que explicar no dia da nossa avaliação. Tanto que a minha avaliação, ela dura 2 horas, porque 1 hora a gente conversa. Tira as dúvidas, porque eles vêm com muitas dúvidas e pesquisa muita coisa na internet. Aí a gente tem que quebrar alguns padrões ali de mitos e verdades para que a gente apresente o nosso tratamento, faça a avaliação e entregue um plano completo para o paciente, para daí sim ele escolher se ele vai fazer o tratamento ou não. Yara, você atua num nicho bem técnico, mas você tem uma linguagem, uma comunicação muito acessível. E considerando o público, né, que você atende, que são adolescentes e pais que muitas vezes não têm nenhuma informação dado por um profissional, a não ser o que pesquisou na internet, eu acho que isso compõe também o seu posicionamento e a sua marca pessoal, né? Em que momento você entendeu que você precisava entregar muito mais do que termos técnicos no momento da consulta ou na sua comunicação nas redes sociais,
profissionais, porque isso ia compor o seu posicionamento de forma que a pessoa confiasse em você, tendo compreensão do que você diz, não somente na sua formação. No momento, é muito engraçado, porque desde quando eu me formei, eu sempre atendi crianças e adolescentes. Então, não tem como você falar de uma escoliose, que ela é de uma deformidade da coluna, que acontece isso. Eles vão ficar olhando pro seu cara e falar assim, tia, entendi nada. Então, pra eu não ter que ficar repetindo, eu já tenho que falar e adaptar pra linguagem deles. E também no pai e de uma mãe, que eles chegam lá, já passaram pro médico, já passaram por outros profissionais, que provavelmente falaram tecnicamente, mas que eles não entenderam. E por mais que eles fossem buscar, na internet também tem termos técnicos. Então, quando você tem uma clareza e você explica para eles de uma forma clara e mais correta, né? Voltado para a linguagem deles, você acaba fazendo com que… Ele vira e fala assim, nossa, Ciara, mas ninguém nunca me falou isso. Às vezes a pessoa já falou, mas falou de uma forma que ela não entendeu. Então, a gente lá no dia da avaliação, no dia do atendimento, a gente tem que falar com o pai e com o paciente. Então, são linguagens diferentes. O pai entende de um jeito e o paciente entende de outro. Aí eu tenho sempre que adaptar. Aí eu falo com a criança e eu falo com o pai. Então, eu acho que é mais o dia a dia que a gente aprende a fazer isso. Mas acho que desde quando eu escolhi trabalhar com escoliose, eu tive já que ter essa adaptação na minha linguagem. E até mesmo nas redes sociais. Uma pessoa, ela não vai comprar de uma pessoa que tá falando tecnicamente. É bonita, é chique, mas assim, se ela não entende e se ela não sabe o que eu tô falando, ela não vai parar pra assistir. Então é mais fácil eu trazer pra linguagem deles, fazer com que eles me vejam e me escutem ali na tela do celular. E eles falem, nossa, eu não percebi isso do meu filho. Nossa, ela falou de um ombro, do outro. Vou olhar. Isso acontece várias vezes. Às vezes a mãe me fala, nossa, mas meu filho tem um ombro mais baixo. Nossa, eu não tinha observado isso. Porque a gente traz mais essa linguagem do povo mesmo, né? E na faculdade a gente aprende, nos 3 anos de faculdade, os termos técnicos. E no último ano o professor fala, agora vocês precisam aprender a linguagem do paciente. Porque se você falar assim, ele não vai entender. Com a gente você fala tecnicamente, mas com o paciente você fala como se você estivesse falando, explicando de uma forma clara e para uma pessoa leiga que não sabe daquilo. Sabe que, você falou sobre o que aprende na faculdade, eu me lembrei que na escola, eu acho que isso talvez seja ali no ensino fundamental, acho que nem é no ensino médio. No ensino fundamental, a gente aprende sobre o processo de comunicação, entender a comunicação como um processo. E a gente tende a dizer que, para que eu estou estudando trigonometria, eu nunca vou usar isso. Só que, na verdade, a gente acaba utilizando de uma forma mais evoluída ou em outros termos. E quando a gente estudou o processo de comunicação, a gente aprende que há o interlocutor, o receptor e a mensagem. Eu acho que se a gente conseguia entender isso naquela época com pouca aplicabilidade, hoje isso faz total sentido. Hoje o nosso foco sempre precisa ser na mensagem. Então não é em como eu estou me comunicando, como a pessoa vai receber, mas como essa mensagem vai ser eficaz. E ela só vai ser eficaz se ela for de fácil compreensão para outra pessoa que recebe, né? Então acho que principalmente profissionais da saúde, que os termos são técnicos e incomuns, eles precisam desenvolver essa habilidade, né? Mas eu queria falar um pouco dessa questão emocional, desse preparo emocional que você precisa ter, esse recurso emocional e também para, né, amparar a família e lidar com essas questões emocionais. Como é essa vivência hoje dentro do seu consultório? Olha, Brisa, essa é uma pergunta muito difícil de responder, ainda mais pra mim, né? Porque eu me apegava muito e eu sou assim, eu ainda me apego em alguns pacientes e isso é muito, por um lado é bom e por outro lado é ruim. Porque a gente não pode criar tanta expectativa, porque no tratamento depende muito mais do paciente. Então, às vezes, na avaliação, a gente fala, vai dar certo. Vai realmente dar certo, porque a gente coloca toda a nossa energia nisso. Mas se o paciente, ele não faz dar certo, você acaba se frustrando. E o tratamento da escoliose, como ele é a longo prazo, você não tem um resultado muito rápido. Então, demora cerca de 3, 4 anos, dependendo da fase que o paciente chega. Tem hora que o adolescente fala, tia, eu não quero saber de nada. Quantas vezes eu tive que… Eles chegam lá frustrados, ainda mais as meninas, tem essa oscilação de humor, acabou de ficar mocinha. Tia, hoje eu tô cansada, eu não quero fazer mais os exercícios, eu quero largar o tratamento, eu não quero mais usar o colete. Aí você tem que ter toda aquela paciência de sentar, de conversar. Às vezes eu já cheguei a perder uma sessão com o paciente só pra explicar pra ele a importância disso. Agora ele não sabe da decisão que ele vai tomar, mas lá na frente vai ser importante pra ele, ele vai pagar o preço disso. Seja um preço bom, um preço ruim. E você colocar isso na cabeça de uma criança de 12, 13 anos…
Eu vejo pelo meu filho que tá na pré-adolescência e, meu Deus, que desafio, né? Exatamente. E aí a gente tem que ter um trabalho em conjunto com os pais, né? Os pais, eles têm que também comprar a nossa ideia e fazer com que eles fiquem ali meio que fiscalizando o filho, porque tem rotina, tem horário, tem o dia certo para fazer, todos os dias, na verdade, né? Então o paciente ele precisa ter esse comprometimento com ele mesmo. E eu, no caso, eu comprava muito essa ideia de que vai melhorar, de que isso, daquilo, mas o paciente ele não fazia acontecer. Então a gente tem que aprender a separar muito E aí isso. uma frustração. Exatamente, você acaba entregando uma coisa e quando você vê o resultado, é um resultado diferente daquilo que você estava esperando. E aí você tem que recalcular toda a rota. Por isso que a gente faz essas reavaliações mensais, né? Porque daí se fugir um pouquinho ali, você já consegue corrigir no próximo mês. Ah, esse mês você foi muito bem, a gente melhorou o escoliômetro, a gente melhorou nas fotos, na estética. Então, o paciente, ele também tem esse feedback. E até mesmo para motivá-lo a continuar o tratamento, né? Então, assim, ai, tia, esse mês foi muito bom. Então, eu tô fazendo certinho, né? Eles ficam ansiosos para receber as fotos de comparação do antes e depois entre um mês e outro. E isso também é uma forma da gente estimulá-los a continuar. E também a nossa estimulação, né? Para que a gente veja resultado ali. E isso acabe sendo uma troca, né? Que são os micro-resultados, Sim, né? Que sim. são os micro-resultados, que eles são tão relevantes, acho que tanto para o contexto da família, quanto para que você consiga se manter motivada também no trabalho que você escolheu, né, Yara? Falando agora do ponto de vista da Yara empresária, quais são os desafios que você já enfrentou nesse lugar de conciliar uma profissional técnica com uma empreendedora? Nossa, os desafios são todos, né? Acho que eu passei por todas as fases. Como eu te falei, eu fui fazer minha especialização e voltei com uma cabeça diferente. E aí, no outro mês, eu já tava com o meu consultório aberto. Como eu tava? Não sei. Ímpeto de coragem. Exatamente, sempre fui muito corajosa. Então, tipo assim, tem que fazer? Tem, então a gente faz. Só que assim, depois, quando eu fui estudar, né, essa parte de gestão, de organização, de abertura, como na clínica onde eu estava já tinha todo esse processo de alvará, de vigilância. Quando eu me mudei para o meu consultório em outro lugar, eu tive que mexer com tudo isso. E aí foi uma dor de cabeça, porque assim, a gente não aprende. A parte legal, né? Na faculdade. A gente aprende na faculdade a montar uma clínica, mas aquela clínica, assim, dos sonhos, né? Uma fachada bonita, com vários aparelhos. Você pensa na parte técnica do profissional. Quero um sofá assim. Essa é a parte que a gente aprende na faculdade. Agora, no dia a dia ali, não vamos ver, é outra coisa. Você tem que ter um investimento, você tem que ter um alvará, você tem que ter uma liberação, você tem que mandar para o seu conselho tem que aprovar. Então, é muita coisa que eu não tive esse tempo para eu me organizar. E aí, eu paguei um pouco mais caro por conta disso, porque eu já pulei para a parte do executar. Eu não planejei, eu não fiz aqueles passos, né? Para você abrir um negócio, eu já fui logo pro executar. Aí você executa, você atende, você é quem faz, quem atende, quem faz tudo, quem confirma o paciente. Então, assim, a gente acaba ficando sobrecarregado. Porque eu estava numa clínica onde a gente tinha uma secretária, ela cuidava da agenda. Então, você tinha uma dinâmica diferente. E aí, quando eu decidi ficar sozinha, eu que tive que cuidar de tudo. Quando você já tem todos esses recursos em outro espaço, eles acabam se tornando invisíveis para você, né? Então, acho que a gente passa a reconhecer o valor de toda essa infraestrutura quando a gente vai para o próprio espaço e entende que também tem que adquirir essa infraestrutura, né? Exatamente. Tem por um padrão, Yara, em profissionais da área da saúde, a dificuldade de se enxergar como um vendedor. Porque ele entende que, sou especializada nessa área, a pessoa tem essa necessidade, ela vai me buscar. Só que temos muitos profissionais no mercado e tem que haver algum motivo, além da sua habilidade técnica, para que você seja buscado por esse profissional, né? A habilidade de se enxergar como uma vendedora foi uma dificuldade para você? Foi. Eu não via como uma vendedora, tanto que depois que eu conheci você, que eu fiz a mentoria, eu ainda tive um pouco de dificuldade no começo para entender isso, mas eu vi que
o fisioterapeuta, ele precisa ser, assim como todo mundo da área da saúde, né? Ele precisa entregar um resultado e ele ser técnico, mas ele também precisa saber vender. Porque se ele é muito técnico e ele sabe muita coisa, mas ele não entrega de uma forma diferente pro pai ou pra mãe, ele perdeu tudo aquilo que ele fez. E aí, é engraçado, porque eu conversando com outros colegas da área, a gente falava assim, nossa, mas tem profissional que não tem um currículo tão elaborado, que não fez tantos cursos, e eles estão, tipo assim, com a agenda cheia, e assim, mas eles estavam posicionados na internet, produzia conteúdo toda semana, tava sempre ali. Aí eu virei pra minha amiga e falei, sabe por que a gente não tá assim? Porque ninguém tá vendo a gente tem um currículo muito bom. Pouca visibilidade. Só por indicação, só por conta disso, só por conta daquilo. E assim, as pessoas, elas vão naquilo que elas estão vendo. E aí, a gente conversando, ela falou assim, eu só aprendi a ver o meu negócio diferente quando eu comecei a enxergar ele como uma empresária. E aí mudou. Porque daí a gente pensa em pagar conta, em isso, naquilo, em gerir, em ter um funcionário. E aí, a parte de executar e de ser o técnico ali, ela tá ali, porque você é o responsável. Ela é parte, mas não é o todo. Exatamente. Se você não tiver um todo ali e um todo bem organizado, não vai pra frente. Você pode ter pacientes, entrar pacientes, mas se você não souber gerir o seu negócio, você vai ficar trabalhando em círculos e não vai sair do lugar, entendeu? E eu fiquei um bom tempo assim, depois que eu tive o gatilho de, não, agora eu preciso mudar, porque tá legal assim, tá, mas eu tô cansada de viver o mesmo ciclo. Precisam buscar um aprimoramento. Exatamente. Nesse sentido, né, Yara? Eu entendo que você, como uma profissional jovem, né, e tão capaz, né, ter alcançado sucesso na sua área e ter escolhido uma área de diferenciação, seja uma grande referência para profissionais recém-formados, né, que desejam chegar aí, né, onde você está. Que conselho você daria para jovens fisioterapeutas recém-formados, para que eles consigam encontrar um nicho de diferenciação como você e alcançar o tão sucesso que eles desejam dentro dessa área da fisioterapia? Na área da fisioterapia, a gente tem várias outras áreas, né? Então, quando a gente atende de tudo, a gente atende um pouco de tudo, a gente atende um pouco de nada, né? Então, o ideal é você escolher um nicho. Eu quero ortopedia, eu quero a neuro. Se tornar bom em alguma coisa, porque não tem como você ser bom em tudo, né? Até tem gente que consegue, mas se você ser bom em uma coisa já é difícil, imagina em tudo, né? Então você tem que escolher uma área, e dentro dessa área você buscar a capacidade técnica muito boa, fazer curso, estar presente em lugares, em congressos. A gente investe, mas é importante, porque você se atualiza. Tem retorno, né? Exatamente. E estudar sobre gestão, porque isso é muito importante. E assim como eu fiz, eu já fui logo para a parte da execução. Se eu tivesse me planejado antes, poderia ter sido diferente? Poderia. Mas eu acho que eu ia perder todo esse meu entusiasmo que eu estava no começo, de já logo meter a cara e ir, né? Mas se planejar, se descobrir e ver que a gente também tem um outro lado, que a gente precisa ser tanto fisioterapeuta quanto empreendedor, que isso é extremamente importante. Eu tive essa percepção esse ano. Que assim, se eu não for a empreendedora do meu negócio não vai pra frente. Eu vou ficar sempre atendendo, e o meu negócio ele não vai crescer. Só que quando a gente quer um crescimento, a gente tem que sair do conforto, da parte confortável e ir pro desconforto, né? Que a parte de gestão, de organização é o que eu não domino. E aí o profissional tende a não olhar para essa área, né? Exatamente. Não reconhecer o Acho devido que valor. Todo profissional da saúde, nós somos profissionais, não profissionais liberais, mas nós não, principalmente a área do físio, nós não podemos ser MEI. Então, ou você é um CPF ou você é um PJ. Então, assim, eu vou trabalhar para um lugar, eu preciso emitir uma nota. Ou você emite uma nota como CPF ou como pessoa jurídica. Como CPF, você vai pagar muito mais, dependendo da demanda. Então, aí você tem que escolher. E aí, quando você tem que ter essa escolha, é aonde você precisa investir, falar, não, agora que eu sou um PJ, eu preciso me estruturar, porque eu tenho uma empresa, né? Então, eu tenho que fazer com que essa empresa cresça. Por muitos anos, eu fiquei emitindo nota como CPF. E aí, depois eu fazendo as contas com o meu contador, eu vi o tanto que eu perdi, que eu poderia já ter migrado para outra área e ter crescido mais rápido. Mas eu acho que esse estudo de gestão foi o que demorou para acontecer na minha vida.
Até porque, às vezes, a empresa ela deixa de contratar uma pessoa por ela ser CPF, né? Porque acaba que a carga tributária ali de INSS terceira acaba sendo mais alta, né? Então, ela tem preferido contratar PJ, né? Então, entender essa parte estratégica também é muito importante. Exatamente, exatamente. E assim, por mais que você não trabalhe com em uma clínica ou para uma outra pessoa, quando a gente se forma, a gente tem que fazer os nossos vídeos para se tornar conhecida ou fazer cartão de visita, o que muitos fisioterapeutas no começo fazem. Estar em lugares, aí a gente acaba procurando mais as academias, os atletas, pra gente ter um reconhecimento ali, pra se tornar conhecida. Só que daí a gente tem que gerir o nosso tempo, a gente tem que marcar a consulta, o dinheiro entra, a gente no começo tem que fazer um recibo pro paciente, pros pacientes que pedem, a gente tem que confirmar a agenda. Então, isso daí já é um serviço de uma pessoa jurídica, né? Porque a gente já faz tudo isso. Só que a gente precisa se estruturar e saber o que fazer, o que não fazer, para que a gente não vire uma bola de neve. Acho que todo fisioterapeuta, ele é um gestor. Porque ele já gere o tempo dele, ele já gera a empresa deles. O tratamento dos seus pacientes, né? Conduzir diagnóstico, plano de tratamento, a intervenção, a entrega, o objetivo. Então, a gente tem que fazer tudo. De forma, se você é uma pessoa jurídica ou não, você está fazendo a mesma coisa. Só que aí você precisa consolidar isso para que tenha resultado. Precisa reconhecer, né? Exatamente. Nossa, muito bom, Yara. Foi incrível conhecer, né, um pouco mais a sua trajetória. Não só conhecer, que eu tenho, né, a honra de ser sua mentora, mas poder tornar isso público, né? Colocar a sua voz para que mais pessoas entendam essa importância e mais pessoas se inspirem na sua própria jornada. Então, quero muito te agradecer pela disponibilidade, por estar aqui, por compartilhar de uma forma tão aberta as suas experiências, né, e as suas escolhas. Você é uma profissional que eu admiro muito e que eu torço muito cada vez mais pelo seu crescimento. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Brisa, pela oportunidade, pela nossa amizade, né? Pela nossa mentoria. Você me ensinou muita coisa e me fez enxergar coisas que eu não era capaz de enxergar. E eu sempre falo, né, que o processo de empreender é muito solitário. Porque muitas vezes você é sozinha ali. Então, na sua casa, ninguém empreendeu. Perto de você, ninguém empreendeu. Então, às vezes, você quer compartilhar uma coisa que o outro não entende. Então, quando a gente tem essa troca de pessoas que entendem o que a gente está passando, que sabem resolver o problema que a gente está passando, a gente se sente mais seguro e mais confortável. E, frente a isso, você me fez ter essa segurança e esse conforto de entender que o empreendedorismo, ele não precisa ser solitário, só se a gente quiser, né? Ai, muito bom isso. Eu me identifico com você em um lugar que talvez eu acho que eu nunca tenha te falado isso, aí eu escolho falar bem na frente das câmeras, mas talvez eu nunca tenha te falado isso, mas eu me identifico com você num lugar de nos reconhecer como uma pessoa que abre caminhos, assim, sabe? Eu acho que diante da nossa família, assim, eu sempre te vejo nesse lugar e me identifico muito com isso, assim, de ser a primeira pessoa a empreender, a primeira pessoa a buscar o conhecimento que outras pessoas olham e falam, será que é necessário? Será que não é muito arriscado? A fazer investimentos e que as pessoas que nos amam têm essa preocupação, né? Se isso é o melhor para nós. Então, é muito, muito bom isso, assim. Acho que eu fui a primeira pessoa também da minha família a empreender, né? Eu sempre conto isso, falo, se você ligar para minha mãe e perguntar no que a Brisa trabalha, ela não sabe explicar, porque, gente, mentoria, quando a minha mãe poderia imaginar que isso se tornaria um negócio, né? Então, acho que eu tenho muito orgulho de toda a sua trajetória e de te conhecer e poder participar disso tão ativamente, viu? Obrigada, Brisa. Até a nossa próxima conversa. E você aí de casa que acompanhou esse episódio, se inspirou, quero te convidar a deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever aqui no canal do TPM e acompanhar todos os outros podcasts do grupo, que você vai encontrar todos os assuntos voltados para o universo feminino. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.